Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvo a Deus por mais uma vez estar na casa do Senhor, por estarmos começando o ano. Creio que para muitos de nós, além de ser uma vitória, muitos de nós, com certeza como eu, minha família, muitos, começamos um ano orando a Deus, querendo ter um compromisso maior com Deus, sabendo que estes últimos 2 anos foram anos onde foi para a nossa reflexão, como igreja, como servos do Senhor, para estarmos mais e mais próximos de Deus, buscando a sua presença e observando que tudo que está acontecendo nos últimos tempos são compromissos ou são cumprimentos da promessa e das profecias de que Jesus está voltando. Louvo a Deus pela oportunidade, também pela vida do meu pastor Jairo, que nos confiou essa oportunidade. Na sexta-feira, pastor Jairo, quando abordou a mensagem, me fez pensar muito que nós, como igreja, irmãos, não devemos pensar nas coisas deste mundo, porque tudo que nós estamos vivendo, o próprio Jesus diz assim, exultai-vos e sabei que está próximo a minha volta. E como igreja, irmãos, nós temos sempre que olhar para o céu, porque por mais difícil que as coisas estão, são um cumprimento da palavra do Senhor. E por esse motivo, com muito temor, eu sei que cada dia que passa, maior é a responsabilidade de quem traz a palavra de Deus. Sabendo que a palavra nesses últimos dias, ela tem que ser uma palavra vinda diretamente do trono de Deus. Pela responsabilidade de que Deus ainda tem muitas almas que precisa voltar para os seus pés. Muitas pessoas que pararam no meio da caminhada, mas estão chorando, estão clamando, porque estão sem força para voltar aos pés do Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus brada nesta noite, que possamos ser estes obreiros, que leve uma palavra de fé e de esperança a todas essas almas que estão aí ainda para voltar aos pés do Senhor. Por isso eu convido os irmãos, por gentileza, abra as vossas Bíblias comigo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22, Mateus, capítulo de número 22, e o versículo de número 14, um versículo bastante conhecido de todos nós, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A primeira vez que eu li esse versículo, eu me perguntei, qual a diferença entre ser chamado e ser escolhido? Sempre questionei com o Espírito Santo, dizendo, será que eu sou chamado ou será que eu sou escolhido? Mas Paulo, em sua carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26, veja o que Paulo vai dizer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26, ele vai dizer assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo
para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quando Mateus escreve no capítulo de número 22, acerca do chamado e escolhido, o próprio livro vai dizer que o Senhor, ele traz uma parábola dizendo que um senhor fez um grande banquete, uma festa, e convidou a todos os seus amigos para que participassem. Mas um após o outro teve seu compromisso. Tinham compromissos maiores e melhores. E a cada um começou a dar uma desculpa, dizendo, olha, eu não posso ir porque eu tenho um compromisso, outro porque casou, outro porque comprou uma fazenda. E o servo chega diante dele e diz, Senhor, olha, ninguém veio, todos estão comprometidos. Então ele diz, então saia e chama todos que encontrar pelo caminho, seja ele qual for. E diz que os servos saíram pelos valados, pelos becos, por todos os caminhos, e chamaram a todos que encontraram, e a casa se encheu. Mas a Bíblia vai dizer que houve ali uma pessoa que chamou a atenção do dono da casa. Porque para entrar e participar daquela festa, tinham que se tirar as vestes comuns e colocar em vestes de festas. E a Bíblia vai dizer que havia um homem ali que entrou na festa, porém não estava vestido como todos ali estavam. E a Bíblia vai dizer que aquele senhor se aproxima dele e pergunta, escuta, por que você não está vestido como se deve? E ele nada respondeu. O Senhor então chama os servos, manda que o amarre de pés e mãos e o lance fora. Aqui nós vemos dois exemplos de igreja. Aqueles que abrem mão de estarem com Cristo, conheceram a Cristo, são amigos da palavra, são amigos do Evangelho, aqueles que até dizem, olha, eu até gosto da igreja, mas quando são chamados para poder fazer parte de um compromisso maior, eles estão com outras prioridades. Mas a Bíblia vai dizer que existe uma outra categoria que até participa, ela está até no meio, ela até entra na festa, mas ela não veste o compromisso da salvação em Cristo Jesus. Então, qual é a diferença entre ser chamado e ser escolhido? Eu creio que todos nós que aqui estamos fomos chamados, mas para ser escolhido, nós temos que aprender a ouvir o chamado de Deus. A Bíblia vai nos dizer, e temos um exemplo muito simples e claro e conhecido da igreja, que uma certa feita o Senhor chama Gideão, e diz, Gideão, o povo está sendo oprimido e humilhado, mas chegou o tempo dos inimigos saberem quem eu sou no meio de vós. Mas tem muita gente, e a maioria dos que aí estão não tem compromisso comigo. Porém, Gideão, eu quero que você vai fazer algo diferente no meio deste povo. Diga a eles que todos os covardes e medrosos podem ir embora. 32 mil homens. A Bíblia diz que daqueles 32 mil homens, mais de 20 mil homens fugiram. Foram embora. Existe uma tradução que diz que muitos saíram correndo. Não tinha compromisso. A Bíblia vai dizer que sobraram 10 mil homens. E o Senhor aí diz para ele, ainda há muita gente. Ele diz, o que o Senhor espera que eu faça? Ele diz a eles que desçam o rio e bebam água. E há de ser que aquele que se prostrar diante do ribeiro para beber, ponha de um lado. Aquele que trouxer a água até a boca, ponha de outro lado. Mas não disse a ele qual seria a escolha do Senhor.
E a Bíblia vai dizer que 9.700 homens ficaram de um lado e 300 homens de outro. E aqui se cumpre o que Mateus está dizendo. Muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. A Bíblia vai dizer que quando aqueles 300 estavam à parte, o Senhor disse: Gideão, é com estes 300 que eu trarei vitória ao meu povo, para que os seus inimigos saibam que há um Deus em Israel e que peleja por vós. Mas, irmão Luciano, qual é a diferença entre os 31.700 e esses 300? É que a diferença entre eles estava no compromisso que cada um teria diante da presença de Deus. Não basta eu dizer que eu amo a Deus, não basta eu dizer que eu faço a vontade de Deus, se quando no momento em que o Senhor me chama para fazer algo para Ele, eu não estou disposto, eu não estou disponível, ou quando a alma está faminta lá fora, os meus ouvidos espirituais não estão atentos para ouvir o clamor dela. Não, o que o Senhor escolheu para si é um povo santo, conduzido pelo Espírito Santo, que ainda ouve o clamor das almas lá fora, que ainda sente a presença do Espírito Santo no meio da igreja, uma igreja a qual ainda ouve a voz do Senhor. Estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Quem é que nós estamos ouvindo nesses últimos tempos? Qual é o tipo de olhar que eu estou tendo? Como é que eu estou olhando para Deus e como é que eu estou olhando para o mundo? A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, capítulo de número 36, que um adolescente tem uma visão, um sonho, e o seu nome é José. E ele tem um sonho maravilhoso. O Senhor olha para José e diz: esse aí vai ser a pessoa que eu vou usar para fazer a diferença. No capítulo de número 37, José conta os sonhos para o seu pai e seus irmãos. E por ele contar os sonhos, a Bíblia diz que no capítulo 37 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos lançam ele dentro de uma cisterna. E José não desistiu daquilo que Deus havia lhe mostrado. No capítulo de número 38, José está sendo levado cativo como escravo para uma terra estranha. No capítulo 39, José agora está na casa de um homem a qual fazia parte da nobreza, mas não deixou de entender que Deus era Deus na sua vida. Aquele que o escolheu lá atrás, foi parar numa cisterna, foi vendido como escravo, mas ele entendeu: maior é Deus que está na minha vida, e ainda que eu esteja em terra estranha, eu continuo servindo a Deus. No capítulo de número 40 de Gênesis, José é lançado dentro de uma prisão. Mas no capítulo de número 41, do meio para frente, a Bíblia diz que então Deus mostra para José que aqueles que confiam nele, Deus jamais desampara aquele que é seu. O Senhor levanta José de uma prisão e coloca ele como governador da maior nação daquele tempo, para provar para o mundo de que Deus Deus não abandona aqueles que são seus. 2 anos nós passamos por um momento difícil. Muitos ficaram pelo caminho. Muitos acharam: olha, Deus me abandonou, aconteceu muita coisa, Deus desistiu da minha família, Deus desistiu dos projetos que fez na minha vida, e muitos pararam no meio do caminho. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados. Este ano, eu dizia com Deus: Senhor, eu não quero apenas ser chamado, mas eu quero fazer parte dos escolhidos. Mas para fazer parte dos escolhidos não é fácil. Para fazer parte dos escolhidos, não basta apenas eu ter uma Bíblia bonita, cantar bonito, me vestir bonito, não.
Para eu ser escolhido, eu preciso trazer sobre o meu corpo as marcas de Cristo. Eu preciso trazer sobre minha vida a presença do Espírito Santo de Deus. Eu preciso mostrar para o inferno que eu não me curvo diante das provas, porque maior é o Deus que me chamou e me escolheu e estará me sustentando de pé. A vida de um escolhido não é uma vida de manjares, não, irmão. Quando eu olho para dentro da Bíblia, eu entendo que todo escolhido tentou fugir do seu compromisso. Por quê, irmão Luciano? Porque ele sabe que ser escolhido por Deus traz um jugo muito pesado. Ser escolhido por Deus, irmãos, não é ter uma boa vida, não é não ter luta, não é passar, não, eu não vou ter mais aflição, não, pelo contrário, todos que foram escolhidos por Deus, foram perseguidos pelo inferno, foram perseguidos pelos inimigos, porque eles traziam consigo o nome do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que, no livro de Samuel, no capítulo de número 16, que o Senhor vai dizer para Samuel: olha, vai à casa de Jessé, porque ali eu escolhi para mim alguém que vai ser rei. E a Bíblia diz que quando Samuel vai lá, o menor dentre eles, Davi, que todos conhecem a história, foi escolhido rei. Mas quando eu vejo no mesmo livro, no capítulo de número 22, aquele jovem que foi escolhido e ungido para ser rei de Israel, agora ele está dentro de uma caverna escondido, porque estava sendo perseguido por todos em sua volta, porque ele trazia consigo o amor do nome do Deus Todo-Poderoso. Mas qual era a diferença de Davi, irmão? Davi, ainda que todos os perseguiam, Davi, por mais que as pessoas intentavam contra a vida dele, Davi jamais deixava de adorar ao nome do Deus Todo-Poderoso e render a Deus graça e louvor pelo que Deus era. Quando olhamos para dentro da Bíblia, Davi foi perseguido em casa, Davi foi perseguido pelos seus aliados, Davi foi perseguido pelos seus amigos, Davi foi perseguido até por aqueles que estavam próximo dele, mas Davi sabia que existia um Deus, que aquele que o chamou, tinha uma promessa na vida dele. Muitos diziam: Davi, a sua cabeça está a prêmio. E quantas vezes, irmão, Satanás tenta assustar alguns de nós, dizendo: olha, o inimigo vai acabar com você, o inimigo vai tirar tudo que você tem, você não vai casar, você não vai fazer faculdade, você não vai conseguir abrir a sua empresa, você não vai conseguir fazer nada, mas o Deus que te chamou e te escolheu e colocou aqui você nesta noite, é o Deus que te chama e é o Deus que te escolheu. Alguns diziam: Davi não tem condições, todos estão contra Davi. Mas a Bíblia vai dizer que um após o outro Deus foi dando vitória. Davi foi perseguido, Davi foi humilhado, Davi foi até rejeitado como o menor da sua casa, mas Deus não o rejeitou. Aí a Bíblia vai me dizer no livro de Jeremias, no capítulo de número 1, que o Senhor olha para um homem e diz: Jeremias, eu te escolhi. Mas ele sabia que o peso da chamada era tão grande, que ele diz: eu não, Senhor. Eu não, Senhor. Eu sou uma criança. Senhor, eu como profeta, eu sou como uma criança. Mas o Senhor diz: Jeremias, desde o tempo que você estava no ventre da tua mãe, eu te chamei, eu te escolhi. Mas Senhor, eu sou uma criança. Não digas que és uma criança, porque antes que os teus pais imaginassem que você seria,
Antes que a tua mãe soubesse que geraria, eu te escolhi e te dei por profeta às nações, e todos conhecerão meu nome através de ti. Jeremias sabia que para falar do Senhor naqueles dias era difícil. Falar do Senhor no tempo em que Israel estava em pecado era difícil. Falar que Deus estava triste com o pecado do povo era difícil. Falar que o rei estava em pecado era difícil. Mas o Senhor disse: é você, Jeremias. Foi você que eu escolhi, e vai ser você que vai levar a minha palavra diante de todos. Mas no capítulo 37, o profeta Jeremias vai parar dentro do calabouço. É fácil ser escolhido, irmãos? Não. Irmão, eu estou passando pela prova, vai se alegrando, porque Deus está contigo nesta prova. Irmãos, eu estou sendo perseguido, continua adorando o Deus que te escolheu, porque Ele está no meio desta prova com você. Irmão Luciano, mais um ano eu não sei, não se preocupa não, porque o Deus que te ajudou a passar o ano que se findou, é o mesmo Deus que vai te dar vida, saúde e coragem, para que você continue marchando. Mas irmão Luciano, todo mundo está contra mim, não se preocupa não, porque a identidade do escolhido é essa, é ser perseguido, é ser ferido, é ser humilhado, mas o Deus que te escolheu, sabe o valor que você tem. Tem gente aqui, irmãos, que tinha tudo para ter parado há muito tempo. Há muito tempo. Satanás muitas vezes já disse: olha, agora parou de vez, agora eu venci. Mas por quantas vezes você passou por este corredor, dobrou os seus joelhos e agradeceu dizendo: Senhor, eu não sei como eu cheguei aqui nesta noite, mas Senhor, eu deixei na minha casa uma prova muito grande, eu não sei como resolver, eu não sei como acabar com aquilo, mas eu ouvi dizer que o Senhor é quem cuida de mim, por isso Senhor, eu estou aqui, porque nem o inferno vai parar a chamada que o Senhor tem em minha vida. Aleluia. Sabe por que você está aqui? Porque Paulo diz: não é porque você é o melhor, não é porque você é o melhor de todos, o mais sábio, não. Quando Satanás disse que você não era nada, você não tinha nada, você não podia nada, então o Espírito Santo de Deus foi até onde você estava, pegou você, te limpou, te escolheu, te colocou aqui para dizer que você é obra-prima das mãos do Senhor. Irmão Luciano, mas está doendo. Jeremias, quando foi parar no poço, no capítulo 37, quanto tempo ele ficou no poço? Quase 2 anos. E 2 anos para quem está na prova, irmão, é uma eternidade. Não é, pastor Pereira? Quem está na prova, irmão, um dia já é eternidade. Talvez Jeremias lá no fundo do poço dissesse: Senhor, está vendo o que deu eu te servir? Está vendo o que foi eu falar a verdade em últimos dias? O Senhor está vendo o que aconteceu comigo? Mas Deus jamais esquece daquele que é seu. No capítulo 38, alguém diz para aqueles que conquistaram a cidade, dizendo: lá no poço tem um profeta, homem de Deus, usado por Deus, que antes que nós chegássemos aqui, ele já havia falado ao rei que nós estaríamos aqui. O rei diz: vai lá. E eu imagino Jeremias olhando para cima, uma porta se abre, não é um rosto amigo, não é um rosto conhecido, pelo contrário, soldados inimigos. Mas quando tiram Davi do poço,
entende que ali estava o único daquela cidade que não desobedeceu à voz de Deus. O mundo aí fora está tentando fazer com que nós venhamos a deixar de ouvir a voz do Espírito, mas você está aqui nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus te escolheu para você ser voz de Deus lá fora. Estamos vivendo em tempos aonde estão tentando calar a igreja. Estamos dizendo, Senhor, é difícil pregar, é difícil falar do pecado. Está difícil falar que o pecado ronda as portas, mas o Senhor diz, prega a minha palavra, fala do pecado, porque eu estou voltando para resgatar a minha igreja. Marcos vai dizer no capítulo 1, no versículo 10, que quando Jesus está dentro do Rio Jordão, quando ele se levanta do batismo, o céu se abre, o Espírito Santo desce como uma pomba sobre ele. A Bíblia diz no livro de Marcos que o céu se rasgou. E vai dizer que uma voz saiu do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A responsabilidade agora estava sobre os ombros de Jesus. O escolhido que foi escolhido para morrer no meu e no seu lugar. Aquele que carregou sobre os seus ombros todos os nossos pecados. Aquele que já sabia que sob os seus ombros estava um pecado de uma grande multidão e que não seria fácil. Mas no mesmo livro de Marcos, no capítulo 15, nos últimos versículos, o mesmo Jesus que foi apontado no capítulo 1, agora está pendurado em uma cruz, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? O que ele estava dizendo? Que a responsabilidade de ser escolhido é grande. A Bíblia vai dizer que no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, o Senhor vê um homem chamado Saulo, escolhe Saulo através de uma visão. E a Bíblia vai dizer que quando aquele homem que o Senhor vai falar com ele, ele diz, Senhor, este homem muito havia falar acerca das suas maldades, mas a palavra que o Senhor vai dizer para ele é, não temas, porque este para mim é um vaso escolhido. Paulo sofre perseguição, açoite, prisão, todo tipo de prova que alguém podia sofrer, mas Paulo vai escrever no livro de Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a minha fé, e desde já me é preparada a coroa da justiça, não somente a mim, mas a todos. Irmão Luciano, pelo que o senhor está pregando, é só prova para os escolhidos? É. Mas tem um homem, no livro do Apocalipse, que a Bíblia vai dizer que de repente ele ouve uma voz lá do céu. No capítulo 1 ele ouve uma voz dizendo, sobe João. Agora João não vai ver o sofrimento do escolhido. Mas no capítulo 1, quando João sobe ao céu, a Bíblia vai dizendo, e eis que quando eu cheguei, eis que eu via 7 castiçais de ouro, 7 estrelas.
ele começa a descrever o salão aonde a presença de Deus habitava, e de repente ele vai ter uma visão que nenhum homem da terra pode ter. Ele começa a ver a figura do Cristo ressuscitado, e ele, com toda a sua soberania, ele vai dizer: os seus olhos eram como chamas de fogo, o seu cabelo era branco como a pura lã, o seu rosto brilhava muito mais do que o sol, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e na sua coxa estava escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que sofreu e carregou sobre si os nossos pecados foi glorificado. E a Bíblia diz que todos nós que aqui estamos, se levarmos conosco as marcas de Cristo, um dia encontraremos com Ele nos ares. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, este mundo que hoje nos oprime, este mundo que hoje nos persegue, não nos verá mais, porque a Bíblia diz: e nós seremos transformados juntamente com Ele. Você não terá esta enfermidade mais, você não sofrerá essa angústia mais, porque na presença dEle, aleluia. A Bíblia diz que na presença dEle só a glória, só aleluia. Mas para eu entrar lá, irmão, não basta ser de qualquer jeito, não. Se eu entrei aqui nesta noite, é porque o Espírito Santo de Deus ainda me ama, e Ele quer que nós neste ano assumamos um compromisso com Ele, porque naquele lugar, oh aleluia, a Bíblia diz que não haverá choro, não haverá pranto, não entrará pecado, nem enfermidade, mas o meu e o seu lugar está com Ele nos ares. Para isso, Ele te chamou nesta noite. E eu quero perguntar se neste momento, neste lugar, porque como eu disse, não basta ser chamado. Talvez muitos venham à igreja e dizem: eu gosto da igreja, eu amo a igreja, eu gosto da palavra, eu acho lindo os hinos, mas eu não consigo me entregar para Ele. Estamos vivendo os últimos minutos da igreja. Ou você é chamado, ou você é escolhido. Se você for apenas chamado, a porta não se abrirá para você. Mas se você for escolhido, se você assumir o compromisso de carregar sobre os seus ombros as marcas de Cristo, o céu se abrirá para você nesta noite. Você verá a presença do Espírito Santo sobre a sua vida nesta noite. Por isso eu quero perguntar, se há alguém entre nós, talvez você não se decidiu, mas eu pergunto nesta noite: há alguém entre nós que gostaria de se decidir nesta noite? Dizer: irmão Luciano, eu gostaria de ser um escolhido também. Eu gostaria de fazer parte deste povo que vai se encontrar com o Senhor. Eu pergunto: há alguém entre nós que nesta noite quer fazer parte dos escolhidos? Porque ser chamado, irmãos, muitos são. Mas a Bíblia diz que naquele dia algumas pessoas vão dizer: Senhor, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu preguei, mas o Senhor diz: para trás de mim, porque eu não vos conheço. Mas nesta noite o Espírito Santo está dizendo: decida hoje, decida agora. E eu vou fazer a última pergunta: onde está você que gostaria de levantar a sua mão e dizer: irmão, eu quero decidir hoje, eu quero fazer parte dos escolhidos hoje, e a igreja estará orando pela sua vida? Há alguém entre nós que quer aceitar a Jesus nesta noite? Se não há, que Deus os abençoe e que o Espírito Santo de Deus continue falando a sua vida em nome de Jesus.